você. E a linguagem de amor que eu vou usar aqui são palavras de afirmação. Amém? Hoje o tema é: você é a ponte que alguém precisa. Você é a ponte que alguém precisa. Eu quero afirmar aqui no seu coração que na missão de reconciliar, Deus escolheu você. Deus escolheu você. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado com todo amor e carinho? Deus escolheu você. Todo mundo precisa de uma ponte. E eu queria começar uma ilustração. Eu queria que você, aqui nesse auditório, imaginasse uma cidade. Uma cidade onde aqui no meio ela é dividida por um rio bem profundo. De um lado aqui, nós temos pessoas presas, pessoas aflitas, pessoas com medo, pessoas se sentindo longe de tudo e totalmente inseguras. Do outro lado, eu quero que você imagine um lugar de paz, um lugar de acolhimento, um lugar de vida e um lugar de salvação. Mas eu quero que você imagine que entre essas margens não há ponte, não há passagem, não tem como passar de um lado para o outro. Então, Deus olha para mim, Deus olha para você, e Deus diz: você será essa ponte. Você, exatamente você, do jeito que você está aí. Você, pequeno, você, talvez não com muita coragem, você, com as suas limitações, você, mesmo tímido, Deus diz assim para você: você será essa ponte. E eu quero ler um texto base aqui com vocês em 2 Coríntios 5, do 18 ao 20, que diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. E dentro desse versículo eu vou destacar 4 pontos que eu quero falar, e no nome de Jesus, o Espírito Santo vai tocar o seu coração, amém? Quantos creem aqui numa manhã de ativação? Quantos creem de verdade numa manhã de ativação? Eu não sei você, eu não sei a sua expectativa, mas eu não vim aqui nesta manhã para sair daqui do mesmo jeito. Eu não entrei aqui esta manhã com uma carga de 80%, se eu posso dizer assim, porque ontem eu estava aqui também com os jovens. Mas eu não saí aqui com uma carga entrei aqui com uma carga de 80 para sair daqui com uma carga de 50, com uma carga de 40. Eu entrei aqui para sair no meu 100%. Amém? E essa palavra aqui, ela já é clara para nós, que ela não tem nada a ver com você ou comigo. Ela tem a ver com pessoas. O Evangelho de Jesus tem a ver com pessoas. Sem pessoas não há sentido. Se pessoas não forem o nosso objetivo como cristãos, não há sentido. Não há sentido se nós não olharmos para isso. E o primeiro ponto aqui que eu quero falar com você é o versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A salvação não começou em nós, a salvação começou em Deus.
E foi Ele quem tomou a iniciativa de nos buscar, de nos perdoar e de nos transformar. Foi Cristo a ponte entre o homem e Deus. E agora, quando eu e você confessamos com a nossa boca e publicamente descemos as águas, eu e você, nós nos tornamos essas pequenas pontes, esses pequenos Cristos. Agora é comigo e com você. A reconciliação é o centro do Evangelho. E a reconciliação, ela não termina em você. Ela não termina em você. Ela não termina em você. Ela passa por você. Ela passa por você. É como você fosse um canudo. Ela passa por dentro de você para chegar no objetivo. Nós fomos reconciliados para reconciliar outros. É por isso que você foi alcançado. Olha o que nós acabamos de fazer aqui. Nós apresentamos crianças. Nós apresentamos frutos de uma união. Frutos de uma união. Quando esses casais vêm aqui na frente e dedicam e apresentam os filhos, sabe o que eles estão dizendo para Deus, para mim, para você que somos testemunhas aqui? Quantos foram testemunhas aqui essa manhã? Eu fui uma testemunha. Sabe o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo assim: eu, como pai, como mãe, me comprometo em reconciliar meus filhos com o Senhor Jesus. É isso. Eles vieram aqui e tomaram uma responsabilidade. Se você já foi alcançado por essa graça, se você já foi chamado, se você já foi convocado, deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai entrar em campo quando? Você está esperando o quê para entrar em campo? Você conheceu Jesus não apenas para você ser salvo, mas para você ser enviado. Porque para a gente cantar esta música aqui que o Silas cantou, nós vamos precisar falar com pessoas. Nós vamos precisar ser ponte para as pessoas. Porque senão essa música que ele está cantando não faz sentido algum. Deus, segundo ponto, confiou esta mensagem a nós. Nos confiou a mensagem da reconciliação. E isso é profundamente pessoal. É profundamente pessoal. Porque Deus nos confiou algo tão precioso, tão valioso, que é a redenção. Ele confiou isso nas nossas mãos. E Ele não confiou isso porque nós somos perfeitos. Sabe por que Ele confiou isso, meu irmão? Ele confiou isso porque nós nos tornamos filhos. Romanos 8 diz que Ele nos adotou. Ele nos tornou co-herdeiros com Cristo. É porque você é filho. Sabe por quê? Porque um pai confia tarefas ao filho, não porque ele sabe de tudo, mas porque ele ama. Essa missão tão importante veio para minha mão e para a tua mão, é por causa do amor, é porque Ele te ama, é porque Ele entregou o que Ele tinha de mais valioso para te tornar filho, mesmo você não merecendo. Isso é a graça. E essa mensagem, ela é simples. Deixa eu falar uma coisa. A gente é que dificulta.
Sabe por que a gente dificulta? Porque tudo a gente quer fazer do nosso jeito. Não é verdade? Tudo a gente quer fazer do nosso jeito. A gente não quer só replicar algo. Não, eu quero pôr o meu jeitinho. Eu quero pôr o meu estilo. Não, eu manjo disso. Eu preciso acrescentar. A gente complica, porque a mensagem é simples. A mensagem é: Deus está pronto para perdoar. Deus quer te restaurar. Deus quer reconciliar. Simples. Você não precisa ter um seminário teológico para poder anunciar. Mas você precisa ter uma história vivida em Cristo. Porque não tem como você falar de algo se você não vive. É só isso que o Senhor está esperando de você. Sabe por quê? Porque o mundo não precisa ouvir uma performance. O mundo precisa ouvir um testemunho real. O mundo precisa ver como você era antes. As coisas ruins que você fazia antes. O jeito que você se portava antes. E depois da transformação, como que você está vivendo hoje? Quem é você hoje depois que você se tornou filho? É isso que o mundo precisa ver. E o terceiro ponto aqui, já caminhando para o final. Portanto, por causa da reconciliação, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, diz a palavra no versículo 20. Ele nos torna embaixadores de Cristo. Quero trazer um contexto histórico aqui para você que eu acho importante. No Império Romano, o embaixador, ele era um representante oficial do rei. O rei escolhia um. O rei escolhia alguns. O rei não chamava todos. Se ligou aí no que eu estou tentando falar aqui? Ele escolhia alguns. Não, o Alex é top. Quero o Alex. Não, Guilherme é alto nível. Quero o Guilherme. O Elias. Elias é baixinho. Elias não quer. O Massal. Não, muchacho não. Muchacho não. Eu gosto de outros. O rei escolhia. Por mérito, por vontade, sei lá o que. Um representante. Deixa eu dizer. A palavra diz que quando Jesus foi levantado ao madeiro, ele atraiu igreja, ele atraiu igreja, vem comigo, vai. Foi levantado ao madeiro, ele atraiu todos. Ele atraiu a todos. No contexto histórico, alguém ser um embaixador de um rei, ele falava com autoridade delegada. Era alguém que falava com autoridade delegada. Ele recebeu uma autoridade. Ele não conquistou a autoridade. Foi delegada a ele. Representava também a cultura e os interesses daquele reino. E essa pessoa também falava em lugares que não pertenciam a esse reino. Essa palavra aqui nos torna embaixadores do reino de Deus, em um mundo que nem sempre o reconhece. E embaixadores não falam por si, mas falam por quem nos enviou. O Senhor te enviou. O Senhor, a palavra diz que o Senhor te tornou embaixador. Você tem essa autoridade de falar. Mas aonde eu vou falar? Você vai falar aonde você está. No seu trabalho, na sua casa. Principalmente na sua casa. Posso ouvir um aleluia? Nas redes sociais. Ali está representado o reino. Posso trazer uma aplicação prática para você? Você é a ponte da sua casa. Você é a ponte dos seus filhos. Você é a ponte dos seus pais.
Ai, mas meus pais são separados, eles não conhecem o Senhor, eles sumiram. Você é a ponte. Você é a ponte no seu condomínio, você é a ponte na sua empresa, você é a ponte na sua rua. Posso até falar uma coisa? Você é até a ponte dentro da sua igreja. Quantas pessoas entram aqui e precisam ainda de Jesus? Elas só conhecem Jesus. Conhecer Jesus, até os demônios sabem quem é Jesus. Mas elas precisam ser transformadas por Jesus. Mas você pode estar aí pensando, pô pastor, para você é fácil falar aí. Você é evangelista. Mas eu não sei evangelizar. Eu sou tímido, sou acanhado. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Essa frase é bem comum, tá? A gente ouvir. Mas também essa frase é o início de um processo. Sabe por quê? Porque o evangelismo é uma competência que você desenvolve. Você desenvolve. Quando você é contratado lá no seu trabalho, lá na descrição do seu cargo, não tem um monte de competência? Precisa ser assim, assado. Dificilmente você domina 100% de todas as competências, não é verdade? E aí você vai ali para aquela cadeira e automaticamente trabalhando, você começa a estudar, a procurar essa competência, a ter essa competência para você poder desempenhar um bom trabalho e ser promovido. No reino de Deus também é assim. Você é chamado. E existe um processo até que Ele venha, para que você possa se desenvolver em Cristo, se tornar mais parecido com Ele. Daí tal porque o discipulado, esse é o sentido do discipulado. Não é para a gente só sentar junto e comer junto e fazer oba-oba, fazer festinha, uhul, agora andava sozinho, agora eu não ando mais. Até os grandes homens de Deus começaram com medo. Existe um dos discípulos que eu chamo o discípulo que virou ponte. E o nome dele é Pedro. Se você ler lá em Lucas 22, você vai ver que Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro, ele falhou, ele ficou com medo. Assim como muitos de nós hoje. Queremos falar de Jesus, mas travamos. Quem é assim? Quem trava? Seja sincero, quem trava? Posso falar, ó, eu sou evangelista e eu travo. Diversas vezes. Danilão, você trava? Bastante ou muito? Aqui você é faixa preta, né? Eu estou iniciando. Quantas vezes você já pensou, eu não sei falar direito, eu não sei o que dizer, quem sou eu para falar de Jesus? Quem sou eu? Pedro se encaixa aí perfeitamente, mas a história dele não termina no fracasso. Se você continua a história de Pedro lá em João 21, Jesus vai até Pedro depois da ressurreição, e ele não cancela Pedro, ele reconcilia Pedro. E sabe qual que é o mais bonito? Ele restaura Pedro com perguntas e não com acusações. Ele diz assim para Pedro, uma linguagem de amor: Pedro, você me ama? E aí ele diz pela segunda vez: Pedro, você me ama? E ele diz pela terceira vez: Pedro, você me ama? E Pedro diz sim as 3 vezes. E ele fala assim: apacenta as minhas ovelhas, reconcilia as minhas ovelhas. Jesus transforma um covarde em pregador, um negador em um líder, um discípulo com medo em um embaixador do céu. E sabe o que acontece depois?
Depois você pode verificar lá em Atos 2. Prega com toda autoridade e coragem. E a palavra diz que foram mais de 3.000 almas salvas naquele momento. Se Pedro, que falhou e teve medo, foi usado, deixa eu te dizer uma coisa: você também pode ser. Você também pode ser. Deixa eu falar uma coisa com muito amor no seu coração. Pare de pensar que você não está pronto. Tira isso da tua cabeça. Pare de se cobrar. Pare de achar que você está pronto. O Espírito Santo, ele capacita os disponíveis, não os perfeitos. Ele capacita os fracos. E Deus, o seu Pai, Ele não está procurando ótimos oradores de palco, mas Ele está procurando corações dispostos. Corações dispostos. Eu quero declarar aqui nessa manhã que você é a ponte que vai levar alguém a Cristo. Amém? Você é a ponte que vai levar alguém a Cristo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Deus não te chamou apenas para te levar ao céu. Ele te salvou para usar você como ponte para levar outros lá.